Bom dia! Bom dia, meu povo! Bom dia, Vamos chegando! pessoal. Soninha querida, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada mais uma Obrigada. vez por aceitar nosso convite. A nossa irmã Sônia Pavanelli, companheira nossa do estudo da evangelização de espíritos. De muito tempo aí. Faz um tempão já. Muitas vidas. Se perde na poeira do tempo. Não dá para dizer exatamente quando começou. Seja bem-vinda, Sônia Pavanelli de Jaboticabal. E com a internet a gente fica assim, ó, pertinho. É verdade. Uma alegria ter você aqui, viu? Eu que agradeço, Michele. Muito bom. Nada é por acaso, né? Não é? Nada é por acaso. Nada. Sempre Foi ótimo. muito bom. Foi muito bom para mim ter que refletir mais uma vez sobre esse item do Evangelho que a gente vai falar. Foi muito bom. Eu agradeço você ter pedido exatamente esse item. Olha, Bom que legal. demais. Nada por acaso, né, minha querida? Não. Que bom. Vitória, seja bem-vinda. Leila. Oi, Rosélia, seja bem-vinda. Sônia Souza, bem-vinda. Então, nós vamos fazer a nossa prece, todos nós juntos, unidos no pensamento ao Cristo Jesus. Mestre amigo, nós pedimos o vosso amparo, nós pedimos que a vossa luz, as vossas vibrações de amor, aconcheguem os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos lares nesse momento. Obrigada, Divino Senhor. Seja sempre o nosso guia, o nosso mestre, a nossa luz, o nosso amigo de todas as horas. Sê conosco nas reflexões de hoje, que todos os lares ligados neste momento no teu evangelho de amor, ligados ao coração de Eurípides Barçanufo, recebam o bálsamo, aqueles companheiros espirituais que nos auxiliem a todos, nos auxiliam com tanto devotamento, com tanta renúncia, com tanta dedicação, que nós possamos abrir os nossos lares para que o amor se faça presente e seja morada constante. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Um bom dia a todos. Fabinho, seja bem-vindo. Querida Sônia, é com você. Que Jesus te abençoe, viu, minha amiga? Que assim seja, minha amiga, que assim seja. Uma alegria estar com você de novo. Segundo o Obrigada. Neto, quando nós duas estamos juntas, parece que a gente esquece do mundo e só tem nós duas, né? Eu lembrei disso hoje, falei, vou até sair da tela. Ai, ai. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, o Cristo Consolador. O item 5, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito da Verdade. Espírito da Verdade, Paris, 1860. E ele começa assim: venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que alimenta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Logo aqui no início, essa frase que ele fala que veio lembrar, que deve, né, que o Espiritismo deve lembrar como a palavra dele, os incrédulos, que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande. A gente aqui já daria para fazer um estudo na seguinte perspectiva: quando é que nós somos incrédulos? Porque às vezes a gente acha que por ser espírita, por deter algum tipo de conhecimento, a gente já não é mais incrédulo. Só que a incredulidade se manifesta muitas vezes nas nossas inseguranças, nos nossos medos,
no quanto a gente se agarra a determinadas questões para nos escondermos atrás delas e não realizarmos em nós as mudanças com as quais nos compromissamos antes de reencarnarmos. No momento em que contamos com equipes espirituais de altíssima envergadura moral, que trabalharam arduamente para construir um planejamento reencarnatório que atendesse à nossa necessidade de educação. E quantas vezes nos deparamos com situações que nós rejeitamos, especialmente na convivência com o outro, porque não está de acordo com o que nós queremos. Sendo que o que nós precisamos, muitas vezes, é diferente daquilo que nós queremos. E determinamos que o outro tem que fazer. Mas eu não vou caminhar nesse item por esse aspecto. Eu apenas dei uma pincelada de que daria para a gente fazer várias palestras, né? Nessa frase aqui, daria para a gente conversar e refletir sobre várias coisas. O Deus bom, então a gente podia entrar por uma questão filosófica. Se Deus é bom e questionadora, se Deus é bom, por que acontece tanta coisa ruim? E daria também, nossa, uma imensidão de reflexões a respeito disso. Eu revelei a doutrina de vida e como um segador, ou seja, como um ceifeiro, como um colheitador, liguei em feixes o bem espaço pela humanidade. E aí eu vou lembrar aqui do nosso querido Arthur Valadares esses dias, porque eu refletia sobre isso daqui, e eu não achava o jeito de materializar em palavras aquilo que vinha dentro de mim quando eu lia esse trecho aqui, e outros trechos do Evangelho. E esses dias o Arthur materializou. Eu falei, é isso que eu sinto, e que o Arthur está falando. Que ele disse assim, que Jesus enviou, ele disse de forma mais completa, mais bonita, vão lá na página do NEP, na página dele, vejam lá as palestras dele que vocês vão encontrar. Ele disse mais ou menos o seguinte, que Jesus, como governador do planeta Terra, sempre esteve enviando a palavra dele, através dos filósofos, dos pensadores, das referências de denominações, de várias denominações religiosas. Então, Jesus nunca nos faltou em tempo nenhum da humanidade. Antes, quando ele veio, e depois, ele não nos falta nunca, né? Então, ele vai reunindo o bem para o atendimento da necessidade dos espíritos, e que somos todos sofredores, sem exceção. Porque se não o fôssemos sofredores no sentido de distanciados das leis divinas, nós não precisaríamos e não teríamos compatibilidade energética para reencarnar o vetor atrativo num planeta de expiação e provas. Então, todos nós temos questões difíceis para resolver, que são proporcionadas às soluções dessas questões através do planejamento reencarnatório, através da reencarnação. Então, o caminho, isso interessante, né? Tudo que eu falei agora é apenas para dizer que eu poderia pegar esses caminhos, mas não vou pegar. Eu vou ficar aqui com a questão de que, acima de nós, esse trecho todo aqui do livro Evangelho segundo o Espiritismo, me traz um exercício de compreensão, de uma compreensão maior da finalidade útil do Espiritismo na minha vida. Qual é a finalidade útil? Eu parei para pensar nisso realmente. E tenho descoberto que não está ligado a paredes, mas está ligado à obra íntima que eu tenho que fazer. Então, esse trecho me ajudou a refletir bastante. E diz o seguinte, que acima de nós, a minha primeira reflexão sobre esse trecho, acima de nós há algo muito maior, né? Que a nossa referência de mundo e de percepção das coisas
é muito reduzida. Mesmo que eu tenha, de forma avantajada, a questão intelectual, a minha percepção é muito reduzida. Mesmo que eu tenha avantajada as questões mediúnicas, minha percepção ainda assim é reduzida. Por quê? Porque eu sou um filtro. E eu filtro, eu pego a verdade de vida eterna e passo por um filtro extremamente imperfeito que sou eu. Ou eu sou perfeita. Então, se eu tenho percepções mediúnicas, não sou, né, gente? Se eu tenho percepções mediúnicas muito avantajadas, passa pelo filtro que sou. Então, tudo que eu penso, tudo que eu vejo, tudo é a verdade absoluta? Não. Por quê? Porque passa pelo filtro que sou eu, imperfeita, e aí tem as questões que são minhas, que vão impressas nas percepções que eu tenho. Não tem jeito de ser diferente. Eu lembro, isso aconteceu com o Chico e aconteceu com a Alzira, em Sacramento, de passarem, assim, não sei quantos anos, psicografando. E aí o mentor espiritual chega e fala assim, no caso do Chico, Emmanuel chega, agora você pega tudo e joga fora. Aí você pensa assim, mas o Chico precisou jogar fora uma coisa que escreveu? Que Emmanuel escreveu através dele? E Emmanuel fala, foi só uma limpeza aí do canalzinho de comunicação. Com a Alzira aconteceu a mesma coisa, pega tudo e queima e joga fora, né? Por quê? Porque tem que passar por esse filtro, e esse filtro tem que ser limpo, né? Essa vela desse filtro tem que ser limpa. Então, quando a gente percebe que a gente é espírito, e que espírito é o ser inteligente da criação, ou o princípio inteligente do universo, né? Dependendo da abordagem que se faz, somos os seres inteligentes da criação, a gente tem que lembrar que nós somos os seres inteligentes, mas que acima de nós existe a inteligência suprema do universo, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, que é Deus. E esse conceito de Deus tem que ficar dentro de nós, e isso é uma construção, esse tem que ficar, eu estou usando aqui, mas é uma construção que a gente vai fazendo, ele precisa, é uma necessidade nossa, compreender isso intimamente, isso fazer um sentido íntimo e não apenas intelectual. Então, no momento em que as dificuldades chegam, você acreditar, ou melhor, não só acreditar, mas saber que tudo está certo, que é assim mesmo, que era desse jeito mesmo, né? Aí a gente fala, não merecia, ai meu Deus, né? O outro, porque o outro fez, porque o outro não gostou, porque o outro é melindroso, porque o outro. A gente fica no outro, e esquece de olhar pra gente. E aí, quando esse conceito de Deus faz um sentido íntimo pra gente, a gente sabe que está acontecendo. Quando acontece algo de ruim com a gente, está acontecendo a aplicação das leis divinas, que desacomodam em nós conteúdos vibratórios que trazemos, que faz parte de um processo de educação para a gente transformar esses conteúdos. Então, quando os conceitos da doutrina espírita vão começando a fazer um sentido íntimo, a gente vai se libertando de determinadas amarras, selecionando mais, desejando mais paz, desejando mais suavidade na lida com o evangelho de Jesus dentro da gente. Isso não quer dizer ausência de questionamentos íntimos, ausência de lutas íntimas, não, absolutamente. É não desistir de realizar essa transformação, mas escolher caminhos que te deem paz para realizar essa transformação. E isso é uma questão de fórum íntimo. Sem se importar com o julgamento que será feito pelos outros. Porque quanto mais a gente se importa com o julgamento da sociedade, do que o outro vai falar, é porque a gente não está se importando com o julgamento consciencial que está ligado intimamente, que, aliás, são as leis divinas que estão em nossa consciência. A gente vai se distanciando, porque a lei que a gente está obedecendo é a lei do mundo do outro.
Não é nem a lei do mundo que deve ser respeitada mesmo, de trânsito, né? De respeito ao próximo, né? As leis previstas aí em sociedade. Não estou nem falando dessa. A gente obedece à lei do julgamento do outro. Olha, se a Sônia comporta assim, a Sônia é isso. Ai, se a Sônia comporta assim. Ai, não posso desagradar. Ai, não posso... Ai. Então, você fica refém principalmente dos caprichos e dos desequilíbrios dos outros. E isso não é um bem, né, gente? Ele continua, mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar, crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. O cedro se desenvolve lentamente. Inicialmente, ele se preocupa, né, de acordo com as leis da natureza, que regem o crescimento do cedro, com a raiz, ou seja, com o alicerce que fará com que ele dê frutos dali 40 anos, aproximadamente. Então, as mudanças não são de uma hora para outra. E os espíritos desencarnados nada mais são do que nós encarnados, só que sem o corpinho físico. Nós vivendo a verdadeira vida, que é a vida do espírito. Porque isso aqui tudo é uma passagem. E isso nos traz uma responsabilidade imensa, porque estamos todos, sem exceção, o tempo inteiro conectados pelo pensamento. E aí as pessoas confundem, acham assim, não, é pelo que eu penso agora, eu estou pensando numa maçã, então eu estou conectado com todo mundo que está pensando em maçã. Não. Pela vibração que é emitida no momento em que você utiliza dessa energia neutra, que é retirada do fluido cósmico universal. Vou usar uma expressão, essa eletricidade, essa energia, isso, essa energia, no momento que eu utilizo disso, e qual é a vibração, a qualidade do teor vibratório que eu emito no uso dessa energia. E isso nos conecta imediatamente com todos os espíritos que estão vibrando na mesma sintonia. Então, muita gente lê esse trecho aqui e acha assim, então, a doutrina espírita é só falar com o espírito desencarnado, é só reunião mediúnica. E esquece de observar-se, que a gente precisa de uma autodesobsessão para desvincular os espíritos que sutilmente sopram decisões, intenções, agressões, julgamentos em nosso pensamento. E a gente nem se dá conta. Ou transfere a responsabilidade para o espírito desencarnado. Eu costumo falar para o Neto que os espíritos desencarnados são nossas vítimas. Não somos nós as vítimas deles. Eles são nossas vítimas. Porque nós os atraímos e ainda posamos de vítima. Ou julgamos o outro porque o outro, né, tem más companhias. No momento em que eu faço isso, já estou mostrando que eu estou em má companhia. Porque eu já estou no julgamento, né? Então, nós escolhemos com quem a gente deseja estar. Isso fica muito claro aqui no Livro dos Espíritos,
fica muito claro na pergunta 473, e ela me toca muito, eu repito bastante, porque ela me ajuda a me vigiar. Ele diz assim, ó, só vou ler os trechos da resposta, tá? Depois vocês peguem e leiam. Aliás, leiam o Livro dos Espíritos. Comece pela porta da frente, na doutrina espírita, né? Estude, leia, e pense em você mesmo. Quando você lê alguma coisa, qualquer coisa do Evangelho, do Livro dos Espíritos, qualquer coisa da doutrina espírita, pense no que aquilo atende à sua necessidade, porque essa é a finalidade da doutrina espírita, transformar o espírito, né? O espírito se identifica, o espírito obsessor, né? Mas isso serve para qualquer espírito desencarnado, de encarnado para encarnado também, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, serve em todas as situações, porque todos somos espíritos. Ele diz assim, o espírito se identifica com o encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Percebe? Percebe, então? Eu não atrairia para a minha companhia espíritos agressivos se eu não tivesse conteúdos de agressividade. Aí ele diz assim, é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria, da qual se acha revestido. Então, sou sempre eu que ajo através desse corpo físico. Paremos de culpar os espíritos, porque isso é uma injustiça com o espírito desencarnado. Essa dominação, seguindo já na outra pergunta, na 474, nunca se dá sem a participação de quem a sofre, seja por sua fraqueza ou por seu desejo. Aí, lá na frente, ele fala da questão da prece, que eu acho que resume aqui todo o evangelho de hoje, né? Dessa reflexão que eu fiz. Porque ele diz assim, que a prece é um poderoso socorro para tudo. Isso é na 479, a pergunta. Mas é preciso que o obsidiado, que o encarnado que está sofrendo a interferência de um espírito desencarnado, por sua própria escolha, por alimentar conteúdos doentes que traz, que ele faça a sua parte para destruir nele mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Está no Livro dos Espíritos. Então a gente vai para a reunião mediúnica e aí fica o doutrinador achando que tá livrando o encarnado de uma coisa e não está. Porque a escolha de estar acompanhado é do encarnado. Não vai livrar o encarnado daquilo que ele mesmo escolhe para estar com ele. Então, isso é outra ilusão, que ao olhar para a doutrina espírita, muitos têm. Eu vou lá e o espírita vai tirar tudo que não presta de mim, eu vou ficar livre. Lépido e fagueiro. É como se eu tivesse diabetes, aí o médico me dá a insulina, e eu acho, aqui dentro da minha cabeça, que com a insulina eu estou liberado para comer tudo que é doce que eu quiser. Ou seja, vou arrebentar com o meu organismo. Não vou conseguir controlar o diabetes. Muito mal comparando, né, gente, essa questão do diabetes aí, mas dá para a gente ter uma noçãozinha. Então, esse destruir em nós o que causa, o que atrai os maus espíritos, isso é uma construção que não se faz do dia para a noite, eu já comecei a falar isso lá atrás, e nós oscilamos, porque a gente toma conhecimento do Evangelho, a gente desperta, e esse é só um passinho dentro de tudo o que tem por vir para que a gente faça essa educação com a qual nos comprometemos antes de reencarnarmos, né? A gente vai tendo que se reconstruir do ponto de vista dos atavismos, dos mecanismos mentais que a gente traz por milênios e que estão muito arraigados em nós. Eu conversava ontem com uma pessoa muito amada ao meu coração e ela dizia, Soninha, é como se tivesse uma antiga, e ela falou o nome dela, uma antiga fulana que vem, morre de dó de mim
e fala, ai, me ajuda, ai, 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 ai. Só que vem outra, depois que eu conheci o Espiritismo, e diz assim, não, o que é isso? Você já tem instrumentos. Como assim? Aí ela falou assim, eu não consigo mudar, Sonia. Eu falei, filha, isso já é a mudança. Isso é outra coisa do Espiritismo que a gente tem que lembrar. O Espiritismo é o consolador prometido, não é o cobrador prometido. Então, se a pessoa, por causa da doutrina espírita, começa a se sentir para baixo, ela não está compreendendo a doutrina espírita. Se a pessoa, por causa da doutrina espírita, quer começar a pôr cabresto no outro, então ela não está compreendendo a doutrina espírita. E a gente, às vezes, comete esse erro. A gente comete esse erro, vou falar disso já já. Seja por uma questão de cientificismo, a gente acha que está abafando no cientificismo da doutrina, seja por causa do intelectualismo da doutrina, seja por causa do mediunismo na doutrina, por algum motivo. Aí a gente acha que está abafando e quer aprisionar o outro, quer pôr cabresto no outro, na maior das boas intenções. Só que está equivocado. Porque é aquele filtro ruinzinho que a gente é, né? Aí a gente pega a doutrina espírita e faz umas coisas em nome dela. Tem até um post que roda aí no Facebook, né? No Instagram, que fala assim, a doutrina espírita é perfeita, ela é maravilhosa, nós espíritas nem tanto. É bem isso mesmo, né? Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos, por isso reencarnamos no planeta de expiação e provas. Só que eu quero que vocês compreendam o seguinte, por favor, essa minha fala não pode servir para que eu justifique permanecer com as enfermidades morais que eu carrego. Então, eu falo assim, eu sou imperfeito mesmo. Por isso que eu reencarnei num planeta de provas e expiação. Por isso eu não preciso mudar, né? Não preciso fazer esforço, porque eu sou imperfeita mesmo. Não é essa a finalidade da minha fala. A finalidade da minha fala é respeitar, é ter a caridade de observar o que você traz. E para você poder mudar. Mas sem violência. Com o consolo de que você é capaz de realizar isso. Pouco a pouco, passo a passo, mas né, somos. Esse embate íntimo que essa minha amiga estava falando, né, eu reconheço isso como conflito. E reconheço que quando há conflito, pressupõe-se, eu adoro essa percepção que é da evangelização de espíritos, lá em Sacramento, que a gente aprende, Eurípides traz isso, quando o conflito se estabelece, o conflito íntimo, essa coisa que essa pessoa me falou, parece que tem uma velha de mim, um antigo, é o homem velho que Paulo fala, né? O homem velho lutando com o homem novo. Quando esse conflito se estabelece, a mudança está acontecendo. Aí a gente fala assim, eu não estou mudando. Tá, porque antes nem conflito tinha. Antes era só fazendo do meu jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. E a gente nem sofria com as besteiras que a gente fazia. Hoje a gente sofre, faz as besteiras e sofre. E aguenta as consequências, tem que aguentar. Mas se reerga. Pensa assim, bom, fiz a besteira. Antes eu faria uma besteira muito maior. Hoje eu já fiz uma besteira menor. Qual é o passo a seguir? Vigiar para não fazer nem a besteira menor. Às vezes isso leva 40 anos do centro, né? Como está aqui no Evangelho. E aí a gente precisa refletir. Quando tem o conflito, tem esperança, na minha percepção. É a esperança de transformação e progresso que está acontecendo. Só que onde que a gente tem se escondido para não mudar? Eu falei agora há pouco que eu ia falar sobre isso, vou falar. É no intelectualismo? Eu sei muito de doutrina espírita, sou ótima oradora, faço palestra, é isso? Eu me escondo aí atrás para não mudar? Porque eu impressiono? É no mediunismo? Não estou falando do exercício da mediunidade com Jesus. Estou falando do mediunismo, que muitas vezes a gente confunde, né? É no cientificismo? Então a gente precisa parar e fazer uma análise da gente, mas bem rigorosa mesmo. Para a gente ir corrigir, não é para sentir culpa e ficar ali sofrendo, cheio de culpa, porque a culpa, ela amordaça o espírito, é uma camisa de força para o espírito. E às vezes a gente sente, e não é para sentir, é para despertar, é para se libertar. Como é que você vai tratar uma ferida se você não sabe nem onde ela está? Esse é o reconhecimento da ferida. A gente reconhece e a gente busca o tratamento. Eu sempre falo, né, que eu estou em tratamento com Jesus. É uma encarnação inteira em tratamento com Jesus, no meu caso, né?
Vamos ver, eu tenho me esforçado, mas vamos ver como é que vai, que às vezes eu caio, né? Mas levanto. Então, esse reconhecimento, essa caridade conosco, a gente tem que ter também. Ele continua. Estou demasiado tocado de compaixão, vou pular um pedacinho, pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza. Gente, resolvi voltar, tá? Então, ele fala assim, ó, crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência. Já falamos sobre isso, tanto que a gente é limitado, né? Não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar a vossa rota e vos conduzir, não é iluminar o outro. O que mania que a gente tem. Só porque tem um pouquinho de conhecimento, porque tem um pouquinho de mediunidade, a gente acha que tem que iluminar o outro. Essa não é a nossa função. Porque nós não conseguimos iluminar o outro. É uma notícia triste. Mas a gente não consegue. O único que pode se iluminar o outro é ele mesmo. Assim como a única que pode iluminar a mim mesma sou eu. Agora, alguém que já é iluminado pode ser o estímulo para eu realizar esse trabalho em mim? Pode. Eurípides. Alguém que já tem iluminação em uma determinada área, que não vai nada que queira alimentar a vaidade de ninguém, mas, por exemplo, Alzira, que tem aquele compromisso, Moacir Camargo, na área da arte, que tem aquele compromisso. Eles exercendo a tarefa deles, da obra que eles vieram desenvolver, o planejamento reencarnatório deles, na minha percepção, bastante desafiador. Todos são, né? Mas eu olho assim e falo, gente, eu não teria condições, né? Ainda bem que o meu é outro, né? Mas esses espíritos, no exercício do cumprimento da educação que eles vieram fazer com eles mesmos, através da construção da obra que eles fazem, eles me iluminam. Mas a iluminação é deles, é como se eles tivessem a tochinha acesa deles. E aí eu falo assim, olha, mas não é esse que é o caminho mesmo? Olha lá, um dia eu chego lá. Aí todo o esforço que eu faço para domar a minha má inclinação, eu tô com a tochinha na mão. Isso é um reconhecimento também que a gente tem que fazer da gente. Então, é para iluminar a vossa rota, o Evangelho fala, e vos conduzir. E aí, olha como ele denomina a gente, crianças perdidas ao regaço do Pai. Aí ele vai, estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza. Vou tomar água que está arranhando minha garganta. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes, extraviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. É um exercício, né, gente? Porque a gente tem as utopias e a gente faz uma mistureba danada mesmo, né? Por isso, a gente não pode parar de estudar, pelo amor de Deus. A gente não pode parar de estudar, não é para falar para o outro. A gente não pode parar de estudar, porque senão a gente desvia. A gente se distancia desse alimento. É como se a gente fosse ficando árido. Imagine aí uma terra bem árida, aquela que racha. A gente vem assim, aí o evangelho é essa água que vai umedecendo, vai molhando. Se você fica longe, aquilo vai ficando árido de novo. Por quê? Porque a gente não concluiu. Ainda não é uma terra completamente semeada. Então, a gente acaba ressecando. É lógico que depois que a gente semeia, porque nenhum espírito, não compreenda isso errado, pelo amor de Deus, nenhum espírito regride. Eu estou falando dessa faixa dessa faixa evolutiva em que a gente está, que a gente oscila, né, nessa faixa. No momento que você muda de faixa, você não volta, não retorna, ninguém regride. Mas a gente fica assim, ó, oscilando, né? Na pergunta 798, falando sobre o espiritismo, que ele ocupará o posto dele, né?
porque Kardec pergunta para o Espírito da Verdade se o Espiritismo vai se tornar uma crença geral ou vai permanecer restrito a algumas pessoas. Isso aqui, mais uma vez, eu lembro daquilo que o Arthur falou, numa das palestras dele. Um dos momentos, não é nem uma palestra, é um momento de reflexão que ele faz, né? Toda semana. Acho que são 2 momentos, se não me falha a memória. Então, o Espírito da Verdade responde: certamente se tornará uma crença geral. Mas vamos compreender, não é que todo mundo vai ser espírita. Marcará uma nova era na história da humanidade. E aí vem a explicação, porque faz parte da natureza. Porque é chegado o tempo em que ele deve tomar o seu posto entre os conhecimentos humanos. E aí eu lembro do que o Arthur falou. Então, o conhecimento que Sócrates nos trouxe, a doutrina espírita traz. Então, o conhecimento... agora a Netflix lançou uma série, né, acho que chama Depois da Morte, alguma coisa assim, que tem Depois da Morte, um negócio desse. O lançamento da Netflix está bombando. E não é espírita, mas fala das coisas do espírito, das experiências de quase morte, da questão da mediunidade. Eu só assisti esses 2. Tem vários ainda. Não deu tempo ainda de assistir tudo. Então, são coisas que o Espiritismo traz, mas não interessa a Jesus a nomenclatura, é isso que eu quero dizer. Então, é o Espiritismo, a doutrina espírita. Não interessa. O que interessa é a obra feita dentro. É eu compreender que o Espiritismo mostra que eu sou um espírito, que eu não sou matéria, que eu vou reencontrar com os seres que se foram, e que eu amo, e que eu sinto saudade, e que eu reencontro com eles cada vez que eu penso neles, porque o espírito, ele se comunica pensamento a pensamento. Então, o espiritismo vai me mostrar que o pensamento é uma estrutura energética absolutamente essencial para a minha mudança. Eu preciso vigiar e orar. Aí a ciência já traz que realmente a pessoa, quando está fazendo um tratamento de saúde, antigamente não, né? Isso era só uma questão religiosa, que não tinha nada a ver, que era ciência, que a ciência... Hoje a ciência mesmo traz, né? Quantos médicos, graças a Deus, falando, olha, se você tem fé, o tratamento tem um resultado melhor. Isso não quer dizer que a pessoa vai virar semente, vai sobreviver, às vezes vai desencarnar, mas vai passar pelo tratamento com um vigor, com uma força, que vai deixar, inclusive, de exemplo para o próprio médico que está tratando. Então, a oração, o pensamento, a fé, mindfulness, agora tem outros nomes, né? Não importa. É isso, eu penso que é isso aqui que o Espírito da Verdade está falando para Kardec. Não importa a nomenclatura. Não é para dizer que todo mundo é espírita, mas que todo mundo vai compreender as questões do espírito, porque as questões do espírito são as questões da natureza. A gente está quase partindo já para o encerramento, mas dentro dessa perspectiva, quando o Evangelho fala crede, né? O Espírito da Verdade fala aqui no Evangelho, crede, amai, meditai, né? Então, crede, mas com a razão. Vamos parar de fenomenalizar tudo. Raciocina. Essa é a doutrina espírita, é uma fé raciocinada, né? Amai. E aí vem, né? A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Como é que eu vou amar, respeitar o próximo se eu não me amo? Se eu não me respeito? E meditai, que é a questão da reflexão. Que Emmanuel fala, se não me engano, é no Religião dos Espíritos, se não me falha a memória. Que ele fala que a reflexão é o caminho que a gente faz, só a reflexão nos concede, nos proporciona o caminho entre aquilo que a gente sabe intelectualmente, esse caminho para chegar à nossa intimidade espiritual. Só a reflexão faz isso. Por isso que às vezes a gente sabe, teoricamente, e não chega no coração. Tem percepções mediúnicas, mas não chega ao coração, né?
Só a reflexão mesmo para fazer isso. E, às vezes, a gente propõe uma reflexão e, por falta de hábito, muitos espíritos se ofendem, né? Então, a gente tem que ter a caridade para conosco. Isso aí é uma coisa que eu tenho pensado demais sobre o espiritismo consolador. O espiritismo, ao contrário do que muitos querem fazer crer, ele não nos tira o direito de sentir emoções enfermas. Porque nós as temos. E negar isso seria uma farsa. Agora, a Joana de Ângeles explica muito bem isso aqui. Não vou nem eu falar da minha cabeça, né? Vamos pedir ajuda da Joana, né? Então, a Joana diz assim, ó. Ninguém... Isso aqui, esse livro aqui é Autodescobrimento, chama Autodescobrimento. E ela fala de vários hábitos mentais, fruto de conteúdos enfermos que nós trazemos, como a raiva, é excelente esse livro, o ressentimento, a lamentação. Então, ela diz sobre a raiva o seguinte. Primeiro ela diz quem é que normalmente sente raiva, né? Pessoas imaturas que da vida conhecem e valorizam apenas as sensações. Ou seja, nós ainda estamos no âmbito das sensações, né? Quando a gente sente raiva. Mas isso não é um julgamento. Joana está só dizendo, olha só o que a gente tem que tratar, né? A gente tem que, como está lá aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No início, sensações. Mais apurado, sensação. Mais apurado... Agora eu não vou lembrar. Eu sei que assim, aí o amor é instruído e purificado, né? Então, assim, no início... Não, no início instinto, é isso. No início instinto, aí depois as sensações e depois o sentimento. E o sentimento é sempre instruído e purificado. E aí a Joana diz assim, ninguém deve envergonhar-se ou confitar-se por ser vítima da raiva. Fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. Gente, como é que eu vou dizer para vocês que não? Eu, como espírita, eu não sinto ciúme, eu não sinto raiva, eu não sinto inveja, eu não sinto... Gente, que jeito, gente? Que jeito que isso não acontece dentro da gente? Pode ser que você não queira dar a entender porque você precisa parecer ser uma pessoa perfeita, maravilhosa, só porque você é espírita. E aí é negar uma realidade, né? Aí ela diz assim, o que se deve evitar, e aí vem, é o escamoteamento dela pela dissimulação, mantendo-a intacta. O desdobramento dos seus prejuízos pelo remoer do fator que a gerou, a autocompaixão por sentir-se injustiçado, o desejo de revide mediante a agressividade ou acompanhando o deperecer, o sofrimento do antagonista. É isso que deve evitar. Aí você fala assim, então eu posso sentir raiva? Não tem como evitar. Só que cada um alimenta ou não. O problema é a gente permanecer. Eu estou usando a raiva aqui, mas pega aí o teu defeito. Se você não é dado a raivas, você é dado a quê? Onde está o seu defeito? Isso aí você precisa descobrir para tratar. Porque é o conteúdo que atrai os espíritos menos felizes para a tua convivência. E reunião mediúnica de desobsessão nenhuma vai conseguir fazer com que você não tenha mais problemas se você não muda o que você carrega em você mesmo. E para a gente encerrar, sobre essa questão do consolador mesmo, prometido, e não do julgador prometido, eu trago no Boa Nova, a lição 26, sobre a negação de Pedro. Porque a gente olha e acha que muitas vezes, né, não são todas as pessoas, mas muitas vezes eu já olhei para Pedro assim, a gente olha e acha que a grande transformação de Pedro foi só depois, já na casa do caminho, que ele ficou mais equilibrado, né? Que ele soube lidar depois com Paulo. Gente, para mim,
na minha parca percepção, a grande transformação de Pedro foi quando ele errou, foi quando ele negou Jesus. E isso está muito bem descrito. Pelo adiantado da hora, eu não vou ler todos os trechos que eu grifei, mas, resumindo, Jesus estava lavando os pés dos discípulos e Pedro se achava o bambazão. E ele olha e fala assim, jamais o senhor vai lavar meus pés. Isso é um absurdo. E ele lança, segundo Humberto de Campos, ele lança à Assembleia um olhar de reprovação e desprezo, porque não estava fazendo do jeito que ele queria. E aí, Jesus responde, Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. Temos ou não que aprender, né? Temos, né? E aí ele diz, mais lá na frente, para Pedro, que estava todo indignado por uma série de... fruto de uma conversação que Jesus estava tendo com os discípulos. E Jesus diz o seguinte para ele, Pedro, o homem do mundo é mais frágil que perverso. Não está comprovado? Que são as nossas fragilidades que trazem todas as dificuldades para a gente. E para encerrar o momento que eu acho mais maravilhoso dessa passagem aqui do Boa Nova, eu vou ler, porque me diz muito, e se eu me emocionar, vocês me perdoem, mas é uma coisa maravilhosa. Bom, ele nega Jesus 3 vezes. Só que tem um momento em que depois de negar e ele se livrar daquilo que ele achava que era um constrangimento, houve um constrangimento maior. Porque ele olha, ele encontra o olhar de Jesus. E isso causa nele uma desacomodação energética. E aí, a descrição de Humberto de Campos é a seguinte, para encerrar esse nosso momento. Presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele, que fora sempre homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, tanto que ele rejeitava muito Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Ali se encontrava, abatido como uma criança, em face de sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Então, através da própria dor de negar a Jesus, ele percebe que, como é bom a gente ter o direito de errar, né? E como a gente erra, e às vezes não se dá conta. E aí ele perdoa, ele compreende o erro do outro. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão para a sua queda dolorosa. Então aí começa, né, conforme Humberto de Campos diz aqui, um desabrochar de uma fonte de novas considerações. Mas aí Pedro falou, pronto, mudei? Não, foi o início, porque depois veio toda uma tarefa a ser realizada na Casa do Caminho. E assim, gente, eu sonho, eu reflito, eu espero por uma doutrina espírita realmente consoladora, que todos nós possamos compreender mais, como Pedro faz nesse momento, a queda do outro, as dificuldades do outro, do que apontar os dedos, do que falar, isso aí eu não tenho, graças a Deus. Isso aí eu não faço, graças a Deus. Não fazemos uma coisa, gente, fazemos outra, né? Porque não somos perfeitos, mas somos perfectíveis dentro das nossas possibilidades, e o caminho é o Consolador prometido. Seja ele
nominado doutrina espírita, seja ele como está acontecendo na humanidade, apesar de toda essa visão que a gente tem de coisa ruim, está acontecendo muita coisa boa. A transformação está acontecendo. E aí eu volto lá no início, que a gente podia explorar. Se Deus existe, por que acontece tanto mal? E aí viria uma explicação consoladora da doutrina espírita a respeito disso. Gente, está acontecendo a mudança. E as questões do espírito estão eclodindo, porque nada sustenta um pensamento equilibrado se a gente não compreender que a gente é espírito e que a gente precisa se perceber e fazer as mudanças que a gente veio fazer dentro do nosso planejamento reencarnatório, dentro dessa vida, seja lá o nome que a gente dê, mesmo que a gente não tenha religião nenhuma, né? No momento, o que é que a gente veio fazer nesse momento? O que é que esse momento está me ofertando de oportunidade? A gente cresce, a gente perdoa, a gente alimenta coisa boa e a gente muda. Isso é um bem, né? E essa, para mim, essa é a finalidade do Consolador Prometido. Acolher-nos e nos ajudar a mudar. Era isso, viu, pessoal? Eu agradeço imensamente a todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir. Esse é um compromisso, né? Eu falo para o povo, né? Falar a palavra dentro do meu planejamento reencarnatório, ela se identifica, ela é uma, eu vou usar uma palavra aqui, mas daqui eu não estou encontrando outra, ela é uma matriz a partir da qual foi estruturado todo o meu planejamento reencarnatório. Então, a palavra com a minha palavra eu firo e com a minha palavra eu reergo. Então, esse é um compromisso muito sério que eu tenho e é o mais desafiador para mim. E vejam, dentro do meu planejamento reencarnatório, sou jornalista e falo. Dentro da casa espírita, o meu traço maior é a fala, né? Então, a percepção das vibrações do outro, muito subjetivas, não tem nada a ver de, eu estou vendo um espírito, estou vendo um espírito, não. Vibração esses dias, Michele. Inclusive, eu tive uma percepção a respeito de um espírito encarnado que está sofrendo bastante na área da sexualidade. O conteúdo vibratório do centro de força genésico está bem adulterado. E eu comentei com uma pessoa e a pessoa falou assim, não, mas ele nem faz sexo. Mas não era disso que eu estava falando. Não era, entendeu? Então, assim... Aí você fala, então tá, né? Eu falei, você quer falar. Estou falando da energia criativa. Trabalhar a percepção, né? A percepção, né? Então, aí eu falo assim, eu tenho que me sentir superior porque eu percebi a pessoa. Não, não é isso. Não. Mas é disso, eu penso, Michele, que é disso que o Espírito da Verdade está falando quando o Espiritismo ocupar o espaço dele. Nossa. Entendeu? E não vai precisar dizer, não, o Espiritismo falou. Não, está comprovado. Aí alguém pode falar, nossa, mas o Espiritismo falava disso, né, há 160 anos, né? A gente tem vivido isso, né, Sônia? Eu acho que essa era agora, porque é a era do Espírito, a gente tem vivido muito isso, eu tenho comentado muito com o Fábio. Nossa, olha, os cientistas estão descobrindo tal coisa, eles estão um pouquinho atrasados, porque André Luiz já falava isso lá em 1940, e a gente já sabia disso desde lá, e só nos está faltando, assim, a aplicabilidade, né? Mas olha, a doutrina está falando isso. Olha, Kardec trouxe isso lá em 1857. Então, agora, isso está acontecendo muito. E eu percebo que de 5 anos para cá, explodiu mesmo, então, as questões do espírito, as questões da reflexão do ser que nós somos, né, que você levantou, da ciência, até você vai fazer uma consulta médica, e os médicos analisando o todo, e antes era tudo tão aprisionado no físico, né? Sabe que eu vi esses dias uma pessoa reclamando que a Disney, acho que a Disney, esqueceu que ela tem que fazer filme para criança, por causa daquele filme Soul. Como é que ele ia responder aos filhos dele sobre o que acontece depois que morre? Que a Disney tinha esquecido. Gente, não adianta. Ou você explica, e aí que não vai, gente. Juro, não vai a questão de, não, tem que ser espírita, não. Ou você descobre uma
forma de explicar que ele é um espírito, independentemente de ser espírito ou não, não interessa, ou você não vai ter resposta. Não tem. Porque eles argumentam. E a argumentação é muito boa. Você já tá vendo, não tá? A argumentação é muito boa. Esses espíritos que estão reencarnando agora, pais que estão assistindo, ou vocês assumem o papel de reflexão do espírito que vocês são, porque a gente só vai com o outro até onde a gente foi com a gente. Ou vocês não vão dar conta. Eles vão rodopiar vocês, puxar e vão levar para onde eles querem. E bem cedo, viu, gente? E cada vez mais cedo. Sônia, eu amo... Acho que vocês sabem que eu tenho um amor muito grande pela figura de Pedro. E essa passagem, ela sempre me toca. Essa passagem está sempre no meu coração. Assim. Sempre, sempre, sempre. Eu me lembro sempre. E a figura dele me move muitas coisas, muitas lutas, muita vontade de ser melhor. E ver nele, né, o tanto de esforço que Pedro fez para vencer a si mesmo e conseguiu a redenção numa existência de um rude, repleto de preconceito, fechado em si mesmo, crendo que cumpria todas as leis, e ele acreditava nisso, e aí vem o Cristo para bagunçar tudo isso que estava dentro dele, construído, sedimentado, porque isso não era construção. Isso era ilusão. Para que pudesse tornar a pedra da verdade, né? Então, isso acontece com a gente. Quando a gente está sentado nas verdades que são inverdades, aí vem a verdade, nos chacoalha para a gente se movimentar e se reconstruir. Isso acontece com a gente o tempo todo. Tempo todo. Isso acontece com o próximo o tempo todo, porque faz parte desse estágio em que nós nos encontramos, né? Então, olhar para o outro, quando a gente quer apontar, que é muito fácil para a gente apontar, aí vem Jesus falando na acústica da nossa alma, fulano, o homem no mundo, ele é mais frágil que perverso. Onde a gente vê perversidade, a gente vê bastante. Porque nós estamos, como a Sônia disse, nesse mundo de provas e expiações. Estamos transitando, os tempos são chegados, mas ainda no mundo de provas e expiações. Então, há muita predominância do mal, né? Kardec traz isso. Mas nós vamos adentrar uma era de recuperação, de regeneração, e aqui é preciso que venha à tona tudo o que nós deixamos guardado, tudo que ficou armazenado, tudo que é enfermo, para que a gente entre num processo de recuperação, né, de regeneração. É preciso que o mal chegue ao excesso para que a gente valorize o bem. Não está no livro dos Espíritos, tudo bem? E deixe de gostar do mal. Exatamente. A gente vai deixar. Porque Pedro me dá uma esperança imensa. Nossa. Assistir a trajetória dele, assim, falando, um dia eu chego lá. É aquela coisa lá que eu falei, da luzinha, que esse povo aí que cumpre os compromissos bravos aí, eu olho assim e falo, um dia eu chego lá. Um dia eu vou chegar lá. É a luzinha, fala, olha, esse caminho é possível, muito bom. Fazer, né? Então vamos ter força e vamos focar, e conosco também, né? Esse auto-amor, de entender que em nós há mais fragilidade do que muitas vezes a gente vê perversidade, e se analisando, refletindo, comemorando as conquistas, o que a gente já conseguiu construir, isso é tão importante, isso nos dá força, né? Reconhece o bem que existe em você. Muito importante. Se Jesus assim falou para mim isso. Falou para mim, olha só, é um bem, Sônia. Porque o Moacir é todo... o Moacir, né? Aí ele, nossa, né? Ele quis dizer assim, que eu sabia fazer o bem, né? Aí eu pensei, eu falei, não, você tem razão. Eu falei para ele, mas por sua causa. Tem uns negócios que você faz aqui. Aí eu desejo fazer o bem. Aí eu olhei pro Neto e falei, gente... Aí eu pensei assim, né? Casar com o Neto, ter a Giovana e a Mariana, foram os maiores bens que eu fiz na minha vida. Assim, eu falei, gente... E não tem a ver com parede, entendeu? Não tem. Hoje eu vi tanto amar em você, Sônia. Hoje você falando,
E eu vi, gente, a Mari está cada vez mais Sônia. A Sônia está muito parecida com a Mari. Gente, como elas são parecidas. O poder de argumentação pode te falar, viu, Você viu misericórdia. só? Mas que beleza, Sônia. Depois eu vou te contar umas coisas que ela fala, ai, misericórdia. Perfeito, viu, gente? Aí, ó, já a gente vai tricotar. Então, meus amigos, a reflexão de hoje foi uma delícia, muito gostoso. Eu fiquei muito feliz que todo mundo participou, deixou seus feedbacks. Obrigada a todos, viu? Nossa, foram vários feedbacks muito legais. Isso vai acrescentando, muito bom. Semana que vem nós estamos aqui. A semana que vem já é um encontro, né, Sônia? Então, semana que vem tem o encontro da evangelização de espíritos pelo YouTube gratuito online do Colégio Allan Kardec. Então, entrem lá, o link já está disponível, inclusive, se vocês quiserem colocar um lembrete para não esquecer, lá no YouTube é possível, Colégio Allan Kardec, é o encontro de evangelização de espíritos no sábado que vem, que é riquíssimo, é um bálsamo e um fortalecimento imenso na nossa existência, e nos traz reflexões muito profundas para que a gente se conheça como espíritos e aproveite as oportunidades, consiga enxergar as oportunidades. Então, convite a todos, viu? Para participar desse encontro maravilhoso que acontece todo ano em Sacramento e que, devido à pandemia, vai ser mais uma vez feito de forma online. E os nossos lares se preenchem da vibração de Sacramento. A gente acorda e sente, e você se pergunta, eu estou lá ou eu estou aqui? Eu choro, toda vez eu choro. É isso aí, exatamente. A gente sente as vibrações amorosas de Eurípides em cada lar, então estão todos convidados. Minha querida, eu te agradeço muito, que Jesus abençoe você, neto, as meninas, toda a sua família. Obrigada de coração, viu? Muito obrigada mesmo. Nós vamos fazer uma prece de encerramento. Quem quiser colocar água para fluidificar, para que os benfeitores espirituais possam fluidificar as águas, é muito bom. Então vamos orar. Amigo Jesus, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade tão abençoada da reflexão em torno dos vossos ensinos, dos vossos passos, em torno do vosso amor, que nos constrange a sermos melhores, mais livres, luminosos, a sermos plenos, verdadeiramente plenos, a compreender a nós mesmos, a confiar em nós, porque temos em nós heranças divinas, a compreender que o Pai Criador nos quer felizes, porque nos ama infinitamente. Senhor Jesus, gratidão por ser a nossa bússola, o nosso caminho, a nossa luz. Gratidão, Senhor, por nos ensinar que somos muito, muito mais frágeis do que muitas vezes acreditamos ser maus ou perversos, e que temos em nós as sementes divinas que eclodirão, desenvolverão, e é da lei, e conseguiremos nos tornar luminosos, bons, amáveis, porque essa é a nossa essência, a nossa verdade. Senhor Jesus, fortaleça cada um de nós que nos encontramos reunidos em Teu nome nesse momento, que todos os lares possam ser visitados por vosso coração amoroso, desligando as energias enfermas, os irmãos sofredores em necessidades, e que todos nós possamos juntos, em gratidão a vós, em gratidão ao Pai, doar de nós o nosso esforço de expansão do bem, de dar de nós o melhor onde estivermos, nos nossos pensamentos, nas nossas estruturas de sentimento, lembrando que somos espíritos no processo evolutivo, respeitando o nosso tempo de espírito, mas compreendendo e respeitando a nossa herança divina. Obrigada, divino Jesus, nós agradecemos, 1000 vezes obrigado, Senhor. Seja conosco, Mestre, que assim seja. Obrigada a todos, Soninha. Obrigada, minha querida. Gente, tchau. Jesus te abençoe, viu? Tchau, tchau. Fiquem com Deus, meus queridos. Até semana que vem, viu? Bebeto manda um beijo para você.
Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.